Vamos abrir as Escrituras em Gálatas capítulo 1, versículo 1. Eu dou graças a Deus, irmãos, por esse ajuntamento aqui nessa área metropolitana de Curitiba. Eu sei que o Senhor, sabendo de nossa necessidade aqui nessa região, Ele promoveu tudo isso que está acontecendo. Eu espero que aquilo que o Espírito Santo colocou de encargo no coração dos irmãos venha também nos ajudar. Como aqueles lá da Galácia que receberam essa carta e que provavelmente deram ouvido ao Espírito Santo, o encargo do apóstolo Paulo, quem sabe se voltaram ao Senhor Jesus plenamente. Hoje, nós não temos aqui o problema da circuncisão, mas temos outros problemas, quem sabe, que o Senhor conhece em cada localidade. Sabe o que acontece? O inimigo sempre procura distrair os irmãos, nós, do propósito eterno de Deus. Mas graças a Deus, que sempre tem alguém que carrega a arca de Deus. Como o nosso irmão Romeu colocou ontem, que os sacerdotes, eles cooperaram com o Senhor, pisando na água, uma posição de fé, eles tinham de tomar, para que as águas parassem. Então nós vemos o apóstolo Paulo também com um grande encargo do Espírito Santo, para ajudar os gálatas a ver o caminho que eles tinham tomado, a situação que Paulo deixou registrado na sua carta, que ele ficou perplexo, atônito, de os irmãos ter começado no Espírito e ter acabado na carne. Então, nós olhando para isso também, podemos começar a ver a nossa situação, o que o Senhor tem feito em nossas vidas, e quem sabe, aquilo que deixamos também de ouvir o Espírito, e ouvimos simplesmente alguém, conforme o apóstolo Paulo disse: estes vos querem afastar de mim. Porque Paulo tinha trabalhado, como o nosso irmão Claudemir fez bem, a referência histórica das cidades que Paulo tinha visitado. Mas tão depressa, eles tinham passado para um outro evangelho. Não outro, mas uma perturbação que entrou ali e estava tirando a plena atenção da graça de Deus, do que Cristo fez por cada um de nós. Aqui vemos no verso 1 da carta aos Gálatas, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, e nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos. Será que isso já não bastava? Hoje, nós estamos numa situação difícil, porque se alguém dissesse para nós que ele era um apóstolo não da parte de homens, mas da parte do Senhor Jesus Cristo e de Deus Pai, quem sabe nós teríamos muita dificuldade de receber esse tal ou essa tal pessoa. Mas veja bem, o apóstolo Paulo, na sua carta, ele fala que desde o nascimento ele tinha escolhido, como os nossos irmãos nos abordaram já,
o acontecimento em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a aparição do Senhor, o que Ananias falou para ele, o vaso escolhido, desde o ventre da sua mãe, desde antemão. Será que realmente os Gálatas tinham esquecido que quando eles receberam o Senhor, receberam Paulo, receberam como um anjo, como o próprio Senhor Jesus Cristo? Será que numa assembleia que alguém foi recebido dessa forma, poderia ter se desviado e esquecido? Senão nós não tivéssemos uma carta aos Gálatas, nós jamais saberíamos disso. Mas graças a Deus que essa carta foi incluída, para que também nós fôssemos ajudados nesse tempo. Não só nesse tempo, mas quem sabe em outros tempos, quantas vezes essa carta foi lida e relida. Então, amados, será que hoje também nós não temos alguém que foi escolhido por Deus, foi separado por Deus, e que ele não tivesse uma falsa humildade nem soberba, para poder dizer: eu fui escolhido da parte de Deus, da parte do Senhor Jesus e da parte do Deus Pai? Mas como hoje vivemos num dia tão complicado, o que faríamos com esse tal homem? O que faríamos com essa pessoa? Muitas crises têm acontecido na história da igreja. Então, por causa dos acontecimentos históricos e dos acontecimentos às vezes nas nossas localidades, ficamos sempre com o pé atrás. Mas eu quero dizer que Deus tem sempre alguém para carregar a arca de Deus. Porque se não tivesse registrado em Efésios capítulo 4, verso 11, esses homens dom dado para a igreja, para levar o povo, a sua igreja a ser edificada, para que eles também funcionassem segundo o propósito eterno de Deus. Então, até que isso aconteça, nós precisamos dos trabalhos desses homens que carregam a arca do Senhor. Aqui você pode ver, irmãos, como ele começa. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, e nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou Jesus dos mortos. Vamos um pouquinho mais adiante, irmãos. Verso 6. Admiro que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Então nós diz aqui que não era outro. Verso 7. Mas alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Naquela época tão recente do trabalho do apóstolo Paulo, da expansão da obra de Deus, o que Deus estava fazendo, o que Deus fez, Paulo disse: eu me admiro. Eu não sei exatamente como Deus tem nos visto e como está cada situação de cada localidade, mas sei que o Senhor sabe a nossa necessidade nesta região e em cada localidade. Então eu tenho plena certeza que o encargo do Espírito Santo de tocar no coração dos irmãos, lembrando para nós que Paulo deixou aquele verso escrito: de novo eu sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Graças a Deus por esse homem,
Graças a Deus por esse irmão que realmente se gastou, se deixou gastar em favor do plano de Deus, da vontade do Senhor. Quem sabe outros irmãos hoje estão fazendo também esse serviço. Então eu queria tocar nesse foco, irmãos. Claro que sem Cristo nada podeis fazer. Sem mim, vocês não poderão dar frutos. Temos isso em consciência, em consideração. Mas, se não tivesse alguém para carregar aquela arca, como o nosso irmão Romeu falou, jamais aquela arca iria sozinho. Deus é soberano, Ele é todo-poderoso, mas Ele quer que o homem coopere com Ele. Um homem que possa se entregar plenamente ao propósito eterno do Senhor Jesus Cristo, o propósito eterno do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Eu olhando atrás, alguns anos, que o Senhor começou a trabalhar conosco nesta região, eu posso ver hoje o quanto o Senhor tem nos amado e tem suportado as nossas fraquezas e nossa debilidade. Sempre trabalhando, alguém sendo enviado para nos ajudar. Numa pequena cidade da área metropolitana, como a maioria quase conhece, alguns desconhecem, Almirante Tamandaré, a misericórdia do Senhor chegou até ali, para trabalhar com um povo pobre, que a maior parte trabalha na agricultura. Ele nos ama, Ele tem trabalhado em muitos lugares plenamente desconhecidos para nós. Ele sempre tem alguém, quem sabe tem o mesmo chamado do apóstolo Paulo, ou igualmente um trabalho, se esmerando, se gastando, se afadigando, como ontem foi apresentado para nós alguns versos. Eu me afadigo. Aquele outro verso, eu me esmurro. Então Paulo era esse tal homem, que deixou várias epístolas para nós, e essa carta foi escolhida pelo Espírito Santo, quem sabe para trazer para nós, ou para nós levarmos para cada localidade, algo que o Senhor está querendo de nós, algo que o Senhor está abrindo nossos olhos, como nosso irmão que antecedeu aqui, que ficou bastante, creio que preocupado, tocado pela palavra. Eu também, irmãos, da mesma forma. Quem sabe, para nós encaminhar, para fazer aquele trabalho que nós precisamos. Mas eu sei que até o final desse encontro, o Senhor nos dará algo que os nossos olhos se abrirão muito mais. E eu tenho certeza que prosseguiremos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Então, alguns estavam ali, agora para perverter. Hoje também devemos ter esse cuidado. De um lado, ter o cuidado para não desprezar aqueles homens enviados por Deus, colocados por Deus. De outro lado, estar atento, como Paulo esteve atento para escrever a carta, porque ele viu a situação que estava acontecendo. Esses tais, eles estão aí para perverter o Evangelho, para desviar a vossa situação. E conforme no texto que já foi nos dito,
vocês foram enfeitiçados. Como alguns fizeram aqui exposições, né? Não, vocês realmente estão indo bem. Você tem Cristo, mas precisam mais isto aqui para vocês e melhor. Quantas propostas. Hoje temos até muitas propostas que todos discernimos muito mais fácil. A proposta da rosa para o casal levar para sua casa, da vassoura para varrer e tirar todas as dificuldades que tem na sua casa, e outras coisas mais absurdas. Mas isso que nós vemos na carta aos Gálatas era sutil, era mostrado através da palavra do Velho Testamento, algo que o Senhor falou aos judeus. Então, amados irmãos, que o Senhor, pela sua misericórdia, nos ajude, porque com a ajuda dele, certamente, o Senhor nos mostrará cada passo que devemos tomar, para nós poder também ter alguém para nos ajudar. Olha, esses tais aí também querem perverter, também querem desviar a vossa atenção de Cristo, da graça de Cristo, do propósito eterno de Deus. Mas Paulo foi além ainda. Ele disse assim, no verso 8: ainda que nós mesmos, irmãos, ou um anjo vindo do céu e pregue outro evangelho além do que vos temos pregado, seja anátema. Então, amados, uma aparição de anjo, o próprio Paulo ou nós pregaram outro evangelho, então esse evangelho, esse outro evangelho é maldito. Que o Senhor nos guarde, o Senhor nos proteja, e que cada irmão de cada localidade possa levar essa reflexão de tudo que o Senhor vem trabalhando desde o primeiro dia. Eu me lembro, irmãos, estivemos acompanhando algumas orações junto, já faltava poucos dias, e o irmão Ademir com os irmãos acompanhando, os irmãos, só temos 295 inscritos. E quando chegamos nesse local, pela primeira vez, nós dizemos, poxa, aqui, para 500 irmãos, até mais irmãos, e o preço ficaria um preço razoável, para que todos pudessem vir. Então, amados irmãos, aqui estamos. Conforme os irmãos nos falaram, que tem mais de 500 irmãos, pela grande misericórdia do Senhor. Mas, eu tenho certeza, que se viessem todos, da área metropolitana, e de algumas cidades circunvizinhas, nós poderíamos atingir 1.000 ou mais de 1.000 pessoas. Deus quer que o seu povo veja que Ele realmente continua nos amando. Ele nunca nos deixou sem palavras, Ele nunca tem nos deixado só. Ele está conosco todos os dias e estará conosco até o fim dos séculos. Então, eu só gostaria, o meu encargo, que cada irmão observe o que está acontecendo e diga, quem é os irmãos que foram dados por Deus para nós, por Jesus Cristo, por Deus, nosso Pai. E que o Senhor nos ajude para poder ver essas pessoas que eles têm o encargo do Senhor. Porque de um lado nós vemos o perigo de nós receber alguém como a Galácia tinha recebido,
Por outro lado, vemos o perigo agora, também que os Gálatas estavam rejeitando Paulo. Está escrito aqui nessa carta mesmo, que eles querem afastar vocês de mim. Quem é que tinha gerado eles em Cristo? Que tinha um encargo definido, que passou por aquelas cidades. Então nós vemos aquela situação em Atos dos Apóstolos, que aqueles que desceram para lá e foram perturbar os irmãos, Paulo combateu contra eles, juntamente com Barnabé. E quando eles foram a Jerusalém, trataram da situação, os irmãos, os apóstolos, Pedro e os demais, estava registrado para nós: nós não os enviamos. Nós desconhecemos que alguém tenha descido para aquela região e tenha feito tal coisa. Esse é o nosso cuidado, irmão, hoje. De alguém que não tem o encargo do Senhor e que quer fazer um trabalho apostólico, ou quer fazer um trabalho de ajuda às igrejas locais, mas a palavra dele serve para perverter, para perturbar, para trazer confusão. Mas que também tenhamos um homem que tem o encargo, como o apóstolo Paulo, de quem sabe nos avisar e nos ajudar. Graças a Deus por a carta aos Gálatas. Quem sabe que muitos reviram a situação que estavam e se voltaram. Então aqui nós vemos, irmãos, que ele tinha um chamado específico. Aqui no verso 15, também nós diz assim: quando, porém, o que me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim. Então, antes do nascimento, já tinha essa separação. Ele tinha sido separado. Ainda que vemos que ele aprendeu os pés de Gamaliel, que ele era um jovem que se destacou dos demais no judaísmo, que perseguiu a igreja de Deus, mas Deus já sabia, na sua presciência, quem era Paulo, quem era Saulo de Tarso. Mais outro verso que quero retroceder um pouquinho. Verso 11 e 12. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho que por mim anunciado não é segundo homens, porque eu não recebi e nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Isso para mim, irmãos, bastava. O primeiro verso, creio, pela misericórdia do Senhor, já me constrangia de ouvir um homem que foi separado pela graça, chamado, e agora aqui ele continua afirmando que queria fazer saber aos Gálatas que o evangelho que ele anunciava não era segundo os homens. Eu sei que muitas pessoas, ou algumas pessoas, pregam isso para desprezar qualquer irmão, para aprender com aquele irmão. Nós não devemos tomar essa atitude, mas aqui Paulo precisava escrever dessa forma, porque no começo eles receberam Paulo tão bem, mesmo com aquela enfermidade que ele tinha, eles deixaram de lado o problema de Paulo e receberam como um anjo, como o próprio Senhor Jesus Cristo. No verso 12 diz assim: porque eu não recebi
e nem aprendi de homem algum, mas mediante. Veja que algo precioso. Eu aprendi mediante a revelação de Jesus Cristo. Mas hoje, nós temos às vezes um pé sempre atrás, com alguém que possa ter esse mesmo encargo do Senhor. Mas o Senhor está trabalhando conosco. O Senhor está fazendo um trabalho que Ele prometeu. Eu edificarei a minha igreja, e as portas dos infernos não prevalecerão contra ela. Se não houvesse essa palavra, poderíamos estar desanimados, mas Ele fez essa promessa, e Ele é fiel para cumprir. Então Paulo foi separado, foi chamado desde o seu nascimento, para que Cristo fosse revelado nele, para que o seu Filho fosse revelado. Então ele pregou aos gentios sem detença, e ele não consultou carne nem sangue, nem subiu a Jerusalém, como os irmãos já expuseram. Só depois de 14 anos, ele subiu para expor o evangelho que ele pregava. E está aqui registrado que aqueles que eram considerados em estima, eram considerados as pessoas que estavam em grande influência ali, não puderam acrescentar nada daquilo que Paulo tinha sido revelado, o evangelho que ele expunha aos gentios. Então, eles, conhecendo a graça de Deus que estava em Paulo, tanto Tiago como Cefas, como João, deram a destra de comunhão para eles. Então Paulo foi relatando tudo isso aos da Galácia, para mostrar o quanto Deus já tinha feito e operado, e o trabalho que estava se desenvolvendo, que o próprio Cefas, Tiago e João tinham dado a destra de comunhão, para ele ir fazer esse trabalho aos gentios. Mas alguém realmente se infiltrou lá, e chega no capítulo 3, então tem aquela palavra que já foi mencionada também: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou, quem vos enfeitiçou, cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Quero saber isso de vós. E assim vai discorrendo, como eles tinham recebido o Espírito, o trabalho que Paulo fez com ele, e foi relatando as experiências. E nós vemos, irmãos, que hoje nós precisamos de alguém que possa discorrer para nós também certas provas do que Deus fez naquele tal homem, que também está nos ajudando. Em Paulo nós sabemos que está aqui registrado. Então, certa vez, irmãos, o Espírito me colocou algo no meu coração, e eu quero transmitir para vocês também, irmãos, que nós temos um perigo da soberba e temos um perigo da falsa humildade. São dois extremos. Paulo aqui não estava falando que nenhuma soberba, que ele não aprendeu de homem algum, mas que ele aprendeu por revelação de Jesus Cristo. Então nós vemos o coração de Paulo. E nós também, irmãos, se nós somos separados para algum tipo de trabalho, nós devemos assumir essa responsabilidade diante de Deus e dos homens, que nós não tenhamos uma falsa humildade para fugir dessa responsabilidade, e não permitir que se tornemos um Diótrefes, ou se tornemos esses tais que querem perverter o Evangelho de Cristo Jesus.
Então, como está registrado, já foi lido várias vezes, Gálatas 4:19. Irmãos, até que Cristo seja formado em nós. Ele realmente quer que isso aconteça em cada um de nós. E depois vemos aquela outra passagem, Cristo em vós é a esperança da glória. Os irmãos já viram, como o irmão expressou ali, falando do batismo do Senhor, mas já pensou, irmãos, em cada localidade, Cristo em vós, aparecendo, Cristo em vós, a esperança da glória. Eu creio que Curitiba, a região metropolitana, seria sacudida, o Paraná, o próprio Brasil, de ver Cristo em nós. Mas nós devemos pedir ao Senhor que nos dê sempre aquela humildade de andar com os pés no chão, sendo servo dEle, e que alguém possa ver então isso em nós. No começo da minha caminhada, achando que já tinha entendido tudo, quem sabe quantos irmãos eu ofendi, magoei, pela soberba e pela ignorância, tratando os irmãos das denominações, como um irmão já fez essa menção aqui, irmãos de segunda classe. Mas de onde você saiu e de onde eu saí? Quem sabe o Senhor trabalhou com você, vindo pelo catolicismo, pelo protestantismo, ou por outros ismos. Mas graças a Deus que hoje estamos entendendo que o Senhor deseja que esse corpo funcione na justa operação de cada parte. Isso é o maior prazer de Deus, que o seu corpo venha estar funcionando na justa operação de cada parte. Então, você, meu amado irmão, também tem um dever nesse corpo, você tem um chamamento, e que o Senhor possa estar trabalhando em cada um de nós, para que o seu nome venha a ser glorificado, que o seu nome venha a ser engrandecido, que o seu nome venha a ser exaltado. Então, voltando um pouquinho, quando aqueles homens que tinham influência em Jerusalém conheceram a graça de Deus que estava em Paulo, e em Barnabé, deram a destra de comunhão. Aqueles homens que eram reputados ali, estenderam a mim e Barnabé a destra de comunhão. Isto é maravilhoso. Quantas comunhões quebradas, quanto choro, congregações às vezes dilacerada, porque alguém se atreveu a quebrar a comunhão, mas ali deram a destra de comunhão. Então foram esses pontos, irmão, que eu relendo a carta aos Gálatas, recebi alguns apontamentos, que eu devia também colocar isso para os irmãos observarem, e que o nosso Senhor Jesus Cristo, o que morreu pela igreja, o que foi crucificado, ajude nós sempre a estar pronto para estender a destra de Deus, a destra de comunhão, aqueles homens que foram separados pelo Espírito. Como o irmão Claudemir fez menção também, aqueles homens, não foi a igreja de Antioquia,
que separou, mas foi o Espírito Santo. E hoje o mesmo que faz esse serviço é o Espírito Santo. Ele não deixou de fazer esse serviço. Então que nós também possamos acreditar que ainda hoje o Senhor pode separar pelo Espírito alguém para ajudar e continuar ajudando a sua igreja até que todos sejamos edificados, ajustados e possamos fazer aquele trabalho que o Senhor espera de cada um de nós. Só você sabe, irmão, na tua localidade, o quanto o inimigo tem feito para quebrar a comunhão, para prejudicar, lançar discórdia. Um irmão, às vezes, mencionando situações indevidas e que cada vez mais o povo fica com uma interrogação maior. E nós devíamos de falarmos de uma forma como aqui Paulo levou. Eu subi por uma revelação e lá expus o evangelho que prego. E aquele que estava em estima, ou que eram pessoas, me deram a dessa de comunhão. Oh, irmãos, que maravilha seria que todos aqueles que são chamados pelo Senhor pudéssemos um dia ver um trabalho mais coeso, um trabalho que a igreja ou as igrejas pudessem ver esse avanço. Mas também não devemos ser descuidados, mas sempre colocando nas mãos de Deus que nós precisamos. Eu creio que os irmãos que estão aqui podem considerar o que Deus quer falar conosco nesses dias. Para que eu vim? Para que alguém me ajudou? Não tinha condição financeira, mas aconteceu algo que eu não tinha, mas estou aqui. Porque o Senhor quer falar com você, conosco, do seu propósito, da sua vontade. Ele quer que nós avancemos em direção ao alvo, ao prêmio da soberana vocação de Deus. Ele é fiel, irmãos. Os irmãos mencionaram também a carta aos Colossenses. Então, o que eu vou fazer agora? Também faço a minha repetição. As cartas aos Colossenses, tudo que Paulo trabalhava, sofria, mesmo pelos colossos, o qual ali ele tinha um companheiro Epáfras, mas o seu coração sofria também por aqueles irmãos. Então, além do trabalho que Paulo fez nas igrejas que ele passou, nos lugares que ele passou, ainda se estendia algo muito mais. Será que hoje ainda temos esse serviço? Eu gostaria, irmãos, de dizer que eu preciso desses homens que são chamados para esse serviço, que podem nos ajudar. Como o Tito foi enviado para a igreja de Creta, ali para colocar em ordem algumas situações, para que nós também possamos estar atentos, quem sabe ser ajustados em algumas áreas que o Senhor precisa que seja ajustado. Lá estava Paulo também, com seus olhos atentos, e envia Tito para ajudar aqueles irmãos, porque também lá havia desordem,
havia paloureiro, faladores vãos. Então, como eu falei para o irmão Claudemir, realmente de coração, irmãos, digo, irmãos, se tiver outro irmão, ou alguém que seja mais capaz do que eu, tomar a palavra, eu fico feliz. Quem sabe, quando eu era mais jovem, eu dizia, não, eu aceito totalmente, irmãos, estou preparado. Mas esses dias, irmãos, foi dia de preocupação para mim, que eu estou diante da Assembleia de Deus, do povo de Deus, e eu não quero aqui, irmãos, influenciar ninguém, como Paulo mesmo falou, que ele estava influenciando aos Gálatas a rebeldia. Isso está registrado no capítulo 5, verso 12. Vamos ver esse verso, irmãos. Tomara até que se mutilassem os que vós incitam à rebeldia. Então, amados, eu vejo, através desse verso, que alguém, se não tiver cuidado, ele pode ser um incitador de rebeldia. Lá, os Gálatas estavam sofrendo essa situação. Os que estão aí, eles, como falamos já, eles querem que vocês sejam afastados de mim. E vocês deem mais atenção a eles. Aqui, Paulo nos declara que o serviço que eles estavam fazendo era incitar a rebeldia. No capítulo 5, verso 7 de Gálatas. Vós correis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio em vós, no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Então aqui vemos o perigo de uma pessoa estar nesse espírito, como vemos que foi descrito para nós, que está escrito, já foi falado, mencionado, o coração de Paulo trabalhando para aquelas cidades, depois ele retorna e vê aquela situação. Então nós devemos ver, irmãos, quem o Senhor colocou para nos ajudar. E não ser tão apressado em decisões, porque Paulo admirou que tão depressa eles passaram, tão depressa. Quem sabe que nós comecemos numa caminhada boa, os irmãos que nos ajudaram lá atrás, mas alguém também se interferiu, e nós incitou às vezes a rebelião, a indisposição, e causou certos prejuízos. Deveríamos estar lá adiante, mas como não recebemos a palavra enxertada pela fé, ela não pôde produzir aquilo que devia ser produzido. Quem sabe deveríamos ser mestres em algumas áreas, mas ainda estamos precisando que alguém nos ensine, nos ajude, porque faltou nós ouvir a palavra misturada com café. Então, irmãos, você dê graças a Deus, se numa localidade você tem mestres, você tem irmãos ali que se esmeram e se desgastam para vos ensinar o Evangelho de Cristo. Agradeça a Deus por esse dom, agradeça a Deus por esse dom dado para a igreja, para a tua localidade.
Quem sabe muitas localidades estão aqui dizendo: nós não temos essa tal pessoa. Mas você que tem, aquilo que está escrito, que você vê irmãos se esmerando, irmãos se afadigando, dê graça, porque alguém está carregando a arca de Deus. Alguém foi separado para aquele serviço. É claro que o nosso irmão Romeu fez aqui uma exposição. Muitas pessoas tomam aquela palavra, ministério, e daí colocam uma auréola na sua cabeça, e não sabe que ele tem de colocar um avental. E dizer: Senhor, estou aqui para o serviço. Ou quem sabe ficamos no nosso sofá, distraído, apenas com a auréola. Irmão, se o Senhor te deu um avental, é para o trabalho. Se separou para isto, e a recompensa certamente virá, porque o Senhor é fiel. Então não se esqueçamos que o Senhor nos separou esses dias para nós olhar com mais atenção a carta aos Gálatas. Faço menção novamente: um pouco de fermento leveda toda a massa. E aí nós chegamos mais para frente, no capítulo 5 mesmo. Ali o Senhor, usando Paulo, começa a discorrer sobre as obras da carne, o fruto do Espírito, mostrando que os que eram guiados pelo Espírito não estavam sob a lei, ou debaixo da lei. Isso está registrado no capítulo 5, verso 18, aos Gálatas. É isso que o Senhor quer, irmãos, que cada um de nós possamos aprender, ser guiado pelo Espírito. Como alguns irmãos fizeram muito bem as suas menções, não é por regras, façamos isso, façamos aquilo, mas esse Espírito vai te dar condições para você fazer algo que vai glorificar ao Senhor. Se você permitir que esse Cristo seja formado em você, você vai deixar de se prostituir. Você vai deixar de ser invejoso. E assim, porque se Cristo em vós, Cristo formado em nós, nós vamos ser livres de muitas coisas, principalmente do velho homem, da velha criatura, porque o novo homem vai começar a aparecer. Então eu gostaria de dizer para os irmãos que temos cuidado, porque muitos irmãos já foram levados: não precisa fazer mais nada. Sim, mas aqui tem uma recomendação: guiada pelo Espírito. Você acha que uma pessoa guiada pelo Espírito, ele vai olhar com má intenção para a sua irmã? Mas se ele estiver na obra da carne, ele vai fazer isso aí. Então o Senhor quer realmente ser formado em nós. E então Cristo em vós é a esperança da glória. Quantas localidades foram grandemente bombardeadas, porque aconteceu coisas vergonhosas, desastrosas, e quem sabe até nos que estavam liderando. Mas o que faltou ali? Se lá aos Gálatas eles se descuidaram e era Cristo e mais isso, hoje nós temos aqui quem são guiados pelo Espírito, os que dão
lugar ao Espírito. Se vivemos em Espírito, verso 25, andemos também no Espírito. Não deixamos de possuir vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, o apóstolo Paulo fecha essa carta dando alguns conselhos para a igreja aos Gálatas e para nós também. E eu gostaria, irmão, de dizer, irmãos, vamos realmente crer que o Senhor te trouxe neste encontro para você voltar animado para a sua localidade, encorajado pelo Senhor. Quem sabe tirou alguma coisa, colocou alguma coisa em nós, aquilo que era demasia da nossa parte, Ele já pronto para tirar de nós, e aquilo que estava faltando, que Ele coloque em cada um de nós, e que voltemos para nossas localidades, e possamos nós ali dizer, Senhor, eis-me aqui, eu quero estar na justa operação de cada parte, eu quero cooperar contigo, não quero ir além, e nem ficar aquém do meu chamamento, de minha responsabilidade. Então, como os irmãos já fizeram menção, eu não poderia deixar de ler os mesmos versos que já tinha também anotado, irmãos. Então, vamos abrir em Colossenses capítulo 1. Ontem o nosso irmão Romeu fez várias menções de Colossenses. Eu creio que ele tinha muito a nos dizer ainda, e vai ter muito a nos dizer. E eu sei que é inesgotável aquilo que o Senhor coloca às vezes nos corações dos nossos amados irmãos. Então veja comigo, irmão, Colossenses 1, 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos advertindo todo homem, e ensina todo homem em toda a sabedoria, a fim de apresentarmos todo o homem perfeito em Cristo. Graças a Deus pela essa exposição e aquilo que Paulo tinha para expressar para os nossos amados irmãos. Conforme foi lido também o verso 25, que ele se tornou ministro, ou, como o nosso irmão fez, foi colocado aquele avental de diácono, de serviçal, essa dispensação da parte de Deus que ele tinha, que foi confiado para ele. Então nós vemos uma perfeita conotação com o verso 1 que lemos da carta aos Gálatas, e outras menções que o apóstolo Paulo fez, que realmente ele tinha sido separado para um grande serviço na casa de Deus, para dar o pleno cumprimento da palavra de Deus, o mistério que estava oculto dos séculos, gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Que o Senhor abra isso muito mais para nós, assim como Paulo também escreveu essa carta para que se abrisse aquilo que estava oculto em Deus, ser revelado para os santos, para os seus filhos. Então chega no verso 28, o qual anunciando e advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de apresentarmos todo o homem perfeito em Cristo. Então os irmãos verem que o trabalho do nosso irmão Paulo, e nós dependendo do Espírito Santo, nós vamos apresentar para o povo que está nos observando, Cristo em nós, um homem perfeito em Cristo Jesus,
Um homem que se deixou, uma mulher que se deixou, Cristo sendo formado, trabalhado. Eu realmente fiquei animado, irmãos, e encorajado com o que Deus começou a fazer aqui na área metropolitana. Os 2 encontros que teve em São José dos Pinhais, o qual conhecemos aí o irmão Claudemírios, depois fomos conhecendo os irmãos da Água Verde, e quando os irmãos falaram que queriam dar um passo maior, e que fosse para a área metropolitana, e então começamos a orar, e os irmãos já tinham contato, já vinha fazendo um trabalho, ali na Água Verde, na Rua Acre, e isso está se estendendo, irmãos, e que nós possamos ter ouvido para ouvir o que o Espírito Santo deseja apresentar para nós e fazer em nós. E que, quem sabe, aqui, passado alguns anos, alguém venha e não se admire que tão depressa tivemos um problema pior, mas que possa ficar feliz, como na primeira vez Paulo e Barnabé chegaram a Antioquia, o Barnabé chegou e viu a graça de Deus ali naquela cidade. Você olha como o Senhor está fluindo, expandindo, tendo corações receptivos. É o meu desejo, irmãos, de todo o meu coração, que se estenda para o Paraná, para a região sul do Brasil, e que alcance aonde Ele desejar ou o Senhor quiser, porque esse é o propósito de Deus. Encontrar corações receptivos, e nós já cremos nele, temos certeza que recebemos do Espírito. Alguns eram, infelizmente, irmãos, hoje temos uma dificuldade de linha diferente, ou do protestantismo, ou daqui ou de lá, mas Cristo nos encontrou lá. E Ele continua fazendo esse trabalho. Ele continua trabalhando conosco. Graças a Deus. E o irmão Romeu fez menção, então, também desse verso. Para isso eu também me afadigo. Era graça nele, se esforçando, o mais possível, segundo a eficácia que opera em mim. Que nós possamos dizer: Senhor, eis-me aqui. Aquele homem se afadigava, esforçando-me ao possível. Como nós poderemos ver esse avanço, se não ter esses tais homens, que possam deixar o seu arado para trás, o seu escritório, a sua faculdade, o seu doutorado, e aceitar esse desafio de se esforçar, de se afadigar e de se esforçar. Se fomos chamados, então temos um chamado, temos um serviço a fazer, mas em que estamos ocupando o nosso tempo? O que está nos afadigando? A situação que está o Brasil? Nós estamos olhando os nossos olhos em Cristo, naquele que é poderoso para fazer além do que pedimos ou pensamos, aquele que pode mudar situações. Então, irmãos amados, você possa sair daqui no domingo, no final,
plenamente encorajado, porque eu tenho plena certeza, Deus, através dos nossos amados irmãos, escolheu esse tema para ser tocado. E que, se alguma pessoa que nunca se deteve plenamente na carta aos Gálatas, quem sabe tire um tempo para ler, com mais afinco, levar as tuas anotações para casa, reservar para ti mais tempo, para que você se aprofunde naquilo que Deus tocou, para que não seja mais uma conferência e depois esqueçamos de tudo o que Deus falou. Eu acho, irmãos, que não é mais uma conferência. Tenho certeza que o Senhor está trabalhando em nossos corações para voltar para nossas casas e dizer: eu fui encorajado. Eu estou encorajado pelo Senhor. O Senhor está me encorajando. Graças ao Senhor Jesus Cristo. Voltemos um pouquinho, ou prossigamos um pouquinho. Colossenses 2, verso 1. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós e pelos laodicenses, e por quantos não viram face a face, para que os corações deles sejam confortados, vinculados juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreender plenamente o mistério de Deus Cristo. Eu creio que isso, quem sabe, irmão, como eu tocou ontem, e possa nos levar mais profundamente. Então vemos esse tal homem também tendo um encargo pelos colossenses, pelos laodicenses, e foi muito mais além. E quantos não viram me face a face, para que os corações sejam confortados. Então eu espero que esse trabalho também, nesses dias, o Senhor esteja fazendo aqui, e o coração teu seja confortado. Você saia nesses dias aqui encorajados. Desde que comecei a ver, irmãos, o que Deus começou a operar, num pequeno grupo, com os irmãos de São José dos Pinhais, e nós nos juntemos a eles também, encorajemos a ele, e foi se repetindo um ano após outro ano, e chegou o momento que conhecemos o irmão Claudemiro e os demais irmãos, e fomos mais encorajados. Quem sabe, nos próximos dias, nos próximos anos, possamos ver muito mais encorajamento. Como vemos aqui Paulo, não só tendo coração para os colossenses, aos laodicenses, mas se estendendo para todos os quantos não viram a face dele, para que eles pudessem compreender plenamente o mistério de Deus Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria do conhecimento estão ocultos. Então tem muita coisa, irmãos, para que nós possamos aprender. Como Paulo expressou para os colossenses, os tesouros da sabedoria do conhecimento que estão ocultos. E aí, quem sabe sejamos livres daqueles raciocínios falazes, de homens falazes, etc, etc. Amém? Ficamos em pé, oremos, irmãos. Soberano Deus, eterno Pai, em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo, nós estamos aqui dizendo: Senhor, precisamos de Ti. O Senhor sabe
os nossos corações e cada situações que passamos ou estamos, colocamos perante o Senhor e pedimos a Tua ajuda, para que tudo que está acontecendo nessa região da área metropolitana de Curitiba, o que o Senhor fez e está fazendo, seja para a Tua glória e para a Tua honra, que possamos mesmo se render plenamente àquilo que Deus quer de nós, que nós não podemos colocar mais algo de nós, mas aquilo que é Cristo em nós, Cristo sendo formado em nós. É esse desafio que foi nos colocado, e nós dizemos: sim, Senhor, queremos que o Senhor seja plenamente formado em nós, queremos crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Amém.